por Agaptum. Boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, né? E também o passeio hoje foi muito bacana, a gente poder falar da situação indígena em contexto urbano, em Belo Horizonte, Feira Hippie, própria Caiaca, e essa situação de necessidade de indianizar a cidade mesmo, né? Trazer a cultura indígena para dentro da cidade. Também estar aqui com duas guerreiras, assistindo um filme feito por duas mulheres, isso é muito bom, e meu parente indígena também. Sobre as minhas considerações sobre o filme, eu queria saber. Primeiro, hoje não é bem consideração, eu já vou perguntar logo de uma vez, né? Que teve aquela tortura da galinha, que foi assim, uma situação que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E somos de etnias diferentes. Parente Guarani, eu sou Cabiuá, há várias técnicas de matar uma galinha, né? Mas aquela que a Sofia estava usando é a pior do mundo, assim, eu nunca vi uma coisa tão horrível para se matar uma galinha. E eu queria saber como que foi para parente estar com a Sofia lá na aldeia, se houve alguma resistência dos outros parentes Guarani, se eles cobraram por estar andando, né, com a mulher branca dentro da comunidade. Porque se tem uma coisa que não muda de etnia para etnia, é que é complicado você levar um não índio para dentro da comunidade. Isso não tem como. É delicado, né? E acompanhar o dia a dia. E chega a dar um pouco de vergonha, assim, porque fica como uma criança mesmo, aprendendo a fazer o fogo, né? Aprendendo a falar a língua como uma criança. Aí eu queria saber da parente Guarani, como que foi isso, essa entrada da guerreira não indígena dentro da comunidade. Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Então, a nossa história com a Sofia começou pela rede social, né? Acho que a gente tinha amigos em comum, né? E a Sofia, não sei como é que foi para ela me escrever, não sei, mas alguém passou o meu contato para ela e ela me escreveu um dia desses, aí eu vi, né, não sabia quem era, aí não respondi para ela. Aí, depois de alguns tempos, de novo me escreveu, aí respondi quem que era, perguntei quem que era, de onde era. E a gente começamos a conversar sobre várias coisas. E a primeira proposta, na verdade, era fazer um videocarta, né? Ela mandar um vídeo para mim, mostrando as coisas dela, o mundo dela. E eu fazer a mesma coisa. Aí falei para ela que não ia conseguir fazer isso, que não sei. Primeiro, eu não conheço ela pessoalmente e também uma coisa bem delicada, assim, mandar os vídeos da aldeia, dos meus parentes, ou coisas que eu faço, né, para alguém, assim, para fora. E aí chamei ela para ela ir para a aldeia, para a gente conversar, para ela ver a minha realidade, para ela conviver com a gente, se é isso mesmo. E aí ela foi, eu lembro que era na época bem frio, que ela foi a primeira vez, aí ela ficou uns 20 dias, né? E então pra gente foi um desafio, pra mim foi um desafio, pra minha família foi um desafio, tanto pra ela também, de a gente receber uma pessoa, né, de fora, sendo que a gente nem conhecia ela. Então eu chamei a minha mãe, que eu moro com a minha mãe, né? Minha mãe e meus irmãos na época, meus dois irmãos. Aí e também falei para outras pessoas que eu ia receber a pessoa de fora, ia ficar em casa. Então, já falei para ela que vai ser um desafio, ela nunca tinha vindo, que vai ter, sei lá, vai acontecer coisas que, né, normalmente a gente não vê. Tá? Porque normalmente ninguém vai para a aldeia para ficar o tempo, né, tipo 20 dias numa aldeia.
lá em Coindivão, os turistas chegam muito, assim, também para escrever, os antropólogos vão, mas tipo, não fica o tempo que a Sofia ficou, né? E aí ela foi, acho que pra gente, pra minha mãe, que ela não fala muito português, ela entende, mas acho que para todos foi um desafio pra gente, né, conviver com ela, porque por alguma coisa, tinha coisas que a Sofia não podia fazer, coisas que ela não podia ver, coisas, né, como Tinhorá, como mulher não indígena. E aí ter essa, como que a gente vai falar, como que a gente vai fazer com que a Sofia não veja isso, como que, né, é uma coisa, mas eu acho que o esforço da Sofia de entender isso foi, a partir dela também, que se esforçou muito assim para entender, né, as certas coisas que ela não podia ir no lugar. Só que também, pra gente é muito chato toda hora perguntar, né? Eu devo fazer isso? Não devo fazer isso? Então, eu acho que pra gente, eu já explicava pra ela, fica, tipo, não fica fazendo tanta pergunta, só observa, tenta compreender observando as coisas, né? Porque a minha mãe já fala, não gosto que as pessoas fiquem perguntando, porque eu não sei responder, coisas. Então, eu já... então, nessas coisas de tentar se compreender um com o outro, acho que foi importante. A primeira vez que eu fui pra Coimbra, Vídeo das Aldeias e tal, eu percebi que tinha muitas poucas mulheres, assim, né? Artistas, cineastas. E como uma mulher artista, né, branca, vindo de um outro contexto social, racial, enfim, diferente, eu me questionei, assim, falei, mas, nossa, por que será, né? Como um contato, primeiro eu com, né, com o que eu estava se apresentando ali, com meus alunos também, e nessa troca, né? E aí, foi isso, não sei, a gente se conheceu pelo Facebook, e aí eu falei, tô pensando em fazer projeto de doutorado, de mestrado, o que você acha? E ela, legal, ela achava que eu não queria pra aldeia, achava também que era meio tipo, essas senhorá que ficam escrevendo, nunca vem nada. E também tem uma coisa que é um adendo que é importante, porque a Patrícia e o Ariel são cineastas indígenas já há muito tempo, né? Tem mais de 10 anos, mais ou menos, né, Patrícia? E aí, realmente vai muita gente lá, né, na aldeia, muitos pesquisadores, assim. Então, por um lado, também, a própria aldeia já está um pouco acostumada em receber essas pessoas, né? Mas geralmente ficam menos tempo, assim. Eu aqui fui meio que apadrinhada, assim. Recentemente voltei de lá, tem uns 2 meses. Sempre que posso, vou. Em outros contextos, não só para, né? Agora foi bem diferente de ir. E essa, na verdade, nem foi uma culpa branca, assim. Foi porque não tem como dissociar, né, a minha criação de onde eu vim. Mas eu acho que, assim, vendo, a gente estava até conversando ali, e todas as vezes que eu vejo filme também me aciona isso, assim. Vendo a mulher que está na tela, eu reconheço, mas é muito doido perceber como em 4 anos, assim, eu não me reconheço mais naquilo, é muito doido perceber, e até quando eu tava na aldeia agora, assim, como algumas coisas sempre voltam, mesmo sabendo que eu amadureci em vários outros aspectos, sabendo que tem coisas que a Patrícia arranca mesmo de mim, no sentido de arrancar de lá das profundezas, porque isso é uma questão que é dela, assim, da intimidade também que a gente criou, do nosso compartilhar de relação entre amigas, né, mais do que entre pessoas que estão ali para pesquisar, ou sei lá, como que
até hoje na aldeia, as pessoas falam assim, você é criança mesmo, tem que aprender, você é uma criança. E eu sempre vou com esse, e eu acho maravilhoso ser uma criança. Na aldeia especificamente, e até no meu cotidiano também. Mas na aldeia principalmente porque é isso, assim, eu realmente aprendi a ter uma outra... é um outro... Chega pra lá, do tipo, é um outro... Cara, vai com calma, fica em silêncio, escuta, né, observa. Eu acho que foi muito isso, assim, um dos maiores aprendizados dessa aventura existencial, assim, que Paty pegou na minha mãozinha e falou, vamos ali então, sabe? É um pouco disso. E aí, assim, essa parte da nossa conversa, foi porque a gente tinha um projeto aprovado, a gente aprovou, e a gente foi ter uma conversa sobre, aí, vai rolar? E eu fiquei, tava murchada, porque também tem essa questão, né, do produtivismo muito branco, prestar conta, fazer não sei o quê, não sei o que lá. E aí isso foi se desvelando. E aí quando bate essa... É um pouco do lugar também, que também, né, tipo, nossa senhora, que a gente tá fazendo, né? E como ela pergunta até na fronteira, né, por que vocês fizeram isso? E vocês, eu incluída também, porque eu sou branca, né? Quando vocês chegaram, tipo, caralho. E quando a gente conversa e a gente se desloca e ao mesmo tempo fica nesse trânsito, né, dentro e fora igual diferente, é um pouco num processo de que não é uma comparação, né, entre duas pessoas ou duas pessoas que tiveram... Porque foi nessa conversa que a gente descobriu que a gente teve a mesma doença quando era criança. Então era um ponto comum de contextos sociais, raciais completamente distintos, mas que tem um negócio ali, né, como mulher, corpo que sangra, corpo que é docilizado, né, por várias questões estruturais, enfim, cada um a seu modo, né. Mas realmente a culpa branca, na real, ela bate sempre, né, se você tá atenta e atento no estar no mundo, assim, é inevitável. Mesmo que você saiba que nem tudo recai sobre, né, suas costas e tal, né, mas assim, é um pouco isso. Mulheres, a questão da doença, mas também a questão da maternidade, da mãe que sai para trabalhar, da mãe que deixa você para isso, você ficou estudando, né, Patrícia? Mas eu não vou ficar falando muito, não, deixa eu Guerreira perguntar. Depois eu pergunto. Alguém tem? Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma honra abrir a pergunta aqui para 3 mulheres que são fazedoras de filme. É um filme do feminino, né? Claro, porque são 2 mulheres, fundamental, mas assim, é um filme de fronteira, porque vocês estão ali o tempo inteiro falando de fronteiras. A fronteira dos países, a fronteira da aldeia, a fronteira do branco e tal. E eu vejo que ali, o que eu senti, assim, a sensação que eu senti, aqui que vem minha pergunta, é que há uma nova possibilidade de encontro entre o branco e a civilização indígena. E desse encontro desvelado da violência, assim. E aí é desse lugar que eu vejo, porque vocês dividem momentos juntos, né? Juntas no carro, no dia a dia, até mesmo na sua incapacidade de matar a galinha. Eu me vi muito nesse lugar, porque se eu tivesse matado uma galinha eu ia passar aquela vergonha toda. Então, assim, como que foi para vocês estar nesse lugar de fronteira e estar em paz com isso, por mais que nasçam diferentes conflitos? É um pouco isso, assim. A gente no processo, porque também no primeiro momento eu fiz uma pesquisa de mestrado, né? Com a Patrícia sobre a trajetória dela como uma mulher indígena cineasta, né? Esse pensamento, essa epistemologia, essa produção de conhecimento e tal. E aí a gente leu um texto da Trinity Ha, que está no catálogo do Fórum Doc de 2012. Lembra que a gente leu esse texto junto?
eu como você, igual diferente. E aí, e era justamente isso, a fronteira entre eu e a outra. Então a gente viajou um tempo nisso, do tipo, o filme começa com ela atravessando ou tá navegando no mar, e aí fecha com a gente numa água doce no fronteiro do rio, uma selfie minha, né, uma selfie dela, que é um pouco, e a gente estava fabulando sobre esse encontro mesmo, né, do rio com o mar, que são as diferenças, né, as diferenças constitutivas, uma água salgada, outra água doce, mas é água, tudo é água, né, e a mulher tem uma força da água também que é muito grande, né, e como seres que somos 80% água, enfim, coisas, fabulações aí, poéticas e tal, mas é uma atravessamento de fronteira mesmo, assim. A pergunta que eu faço para a Jéssica no final, Jéssica, você está com medo? Na verdade, depois que a gente fez o filme, eu observo que era muito mais para mim a pergunta do que para Jéssica mesmo, assim, né? Então eu sempre atravesso essa fronteira e Pátria, a família dela, todo mundo sempre me convidam e me levam para atravessar essa fronteira junto. Agora, quando eu estava na aldeia, eu atravessei a fronteira de novo de barquinho, porque eu esqueci meu documento. E aí é sempre um atravessamento, assim, não tem, uma constância, né, assim, de estar à deriva mesmo, e se deixar também estar à deriva, porque eu acho que esse é um grande aprendizado nosso, sociedade não indígena, né, principalmente, que é uma percepção de que há possibilidade de construir novas e outras relações que não sejam por meio de uma violência, seja violência epistemológica, física, né? Ou uma violência emocional, assim, que sejam relações que são de pares mesmo, né? Então eu enxergo muito também a minha ida na casa da Padre como se eu fosse visitar uma amiga mesmo, que é a minha amiga. E é como se você recebeu uma pessoa na sua casa, né? Tem uma hora que enche o saco, tem uma hora que é tipo, nossa, chega. É isso, são relações. Eu acho que também desromantizar um pouco esse lugar, né? Do sujeito histórico, da sujeita histórica indígena, dessa pessoa, dessa agência, também é muito importante para a gente, né? Entender essas pessoas como indivíduos mesmo. Que tem escolhas, que não quer, é isso, é aquilo, não sei o quê. Não sou tão frágil assim como você acha que eu sou, homem branco que é, né? Acho que é um pouco isso. Então, o que também está muito ali é um pouco não só da culpa, talvez, mas da fragilidade branca, né, também. Da nossa vulnerabilidade exposta, né? Eu acho que isso é muito importante. Mais alguém? Boa noite. Queria fazer uma pergunta, principalmente para a Patrícia, que tem, assim, ao longo também de uma trajetória próxima ao cinema indígena, né? Essa coisa de dividir espaço com indígenas em comunidades, sendo branco também, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz oficina de vídeo, né, a gente entra com uma troca, né, com esses dons compartilhados, né, que a gente ensina alguma coisa e principalmente aprende mais ainda, né. E o Alberto Guarani, uma vez a gente estava no encontro na Serra do Cipó, pelo Observatório da Educação Escolar Indígena, e daí todo mundo ficava meio olhando nos olhos dele, assim, profundamente, né? E eu percebi muito isso nesse filme, né? Naquela parte que a Patrícia, ela fica... É como se fosse mais introspectiva mesmo, né? Porque o Guarani tem essa coisa muito de evitar o contato olhos nos olhos, né? Como se fosse uma coisa muito evasiva mesmo, né? E a gente
ouve falar, né, nos livros, nos primeiros relatos, que também esses olhos nos olhos remetia muito à guerra, né, naqueles processos onde os Guarani eram aliados de não indígenas, às vezes, para lutar contra um outro grupo indígena que era inimigo há muito tempo, né? Então tem muito essa coisa desse olho no olho também revelar conflitos, né? Revelar coisas que os Guarani que traz muita dor também, né? Uma afronta muito grande, né? Então o Alberto ele falava muito isso: eu não quero olhar nos olhos de vocês, isso não faz parte da minha natureza, isso é parte da natureza de vocês. Então tem uma coisa muito inquisidora às vezes, né, que a gente tem também de ter um tete a tete assim muito profundo e tal, que às vezes é mais difícil em outra cultura, né? Eu queria que a Patrícia falasse sobre isso, como que foi para ela, que realmente assim, aquela parte do desabafo, assim, né, uma coisa como se fosse assim um conflito cultural também, né? Assim, entrar nesse outro mundo às vezes é muito doloroso, eu acho, para ambos mundos totalmente alienígenas, de repente, um do outro, né? Eu queria saber um pouco mais disso, assim, como que foi, se foi cômodo, incômodo, como é que foi essa jogada? Uma boa reflexão que a gente pensa primeiro, né, falando das fronteiras, nesse filme o tempo todo fala da fronteira mesmo. E eu acho que pra gente essa questão de fronteiras, a gente sabe que existem fronteiras, né, mas tem algumas fronteiras que a gente chama que não existe, né? Que existe só para os povos não indígenas, né? Porque o tempo todo, tanto é que quando a gente olha esse filme, vocês percebem, né, que tem o tempo todo fronteiras, né? Mas para a gente sabe que existe, mas não é o mais importante que para mim, no caso, né, não é o mais importante que existe a fronteira ali dentro do filme. Porque o tempo todo a gente está atravessando a fronteira, né? Ou legalmente, ou ilegalmente, ou espiritualmente, ou, né, o tempo inteiro. E falando sobre essas coisas, Pedro, né? De olhar nos olhos o tempo todo, isso pra gente é um conflito, porque imagina eu trabalho na escola, aí o tempo todo tem essas reuniões de direção, essas coisas, né, na escola para discutir. Então o tempo todo, quando fala tem que olhar nos olhos, tipo, para os não indígenas isso é muito, sei lá, para olhar, para entender as coisas tem que ficar olhando nos olhos, né? E para a gente não, e nas reuniões que acontecem nas aldeias, ou encontros que acontecem com os Guarani, realmente as pessoas mais velhas ficam ali com olhos fechados, prestando atenção nas coisas que outros líderes espirituais estão falando, né? Porque ouvindo, fechando os olhos, a gente consegue escutar melhor, entender melhor o que o outro está querendo passar. Porque pra gente, a fala é muito importante. Então, se eu estou falando, as pessoas têm que sentir ela no coração, não olhando para as pessoas. Se eu estou olhando para outra pessoa, do que está falando comigo, eu estou olhando e pensando em outra coisa. Eu estou olhando com olhos abertos, mas não estou prestando atenção na fala dessa pessoa. Então, para a gente, nessa questão de ouvir, é muito importante. Ouvir e receber a palavra de alguém. Então, é por isso a gente fala,
né? E a outra pessoa realmente fica assim, os mais velhos realmente fumam cachimbo e ficam com olhos fechados, principalmente, e achando que a gente está dormindo, né? Mas na verdade a gente está ali absorvendo as palavras dentro do nosso corpo para depois, né, a gente também falar se a gente está concordando ou não está concordando, mas deixar a pessoa falar todo primeiro. Porque geralmente as pessoas não indígenas falam o tempo todo, né, e juntos, não deixa o outro falar tudo primeiro. Eu vejo isso, observo esse comportamento, né, às vezes. Então, é assim a nossa educação, quando alguém fala, então, principalmente para os jovens ou para as crianças, a criança tem que ficar, prestar atenção, ouvir o que o pai e a mãe estão falando, para ela depois responder, ou se é para responder, responde, senão ela só, né, fica com ela na cabeça, ou no coração, né, no caso. Mais alguém tem alguma pergunta? Olá, boa noite. A minha dúvida é uma coisa muito pequena, mas às vezes alguém pensou também, teve essa mesma dúvida, a respeito daquela hora em que mostra no caderno o colar feito de miçangas e tem o texto. Eu quero saber se o texto é especificamente referente ao colar também, ou a feitura desse colar. O texto é outra coisa nessa hora? Porque tem o colar e ela tenta falar corretamente as palavras. Se é uma coisa bem profunda, ou se você pode falar pra gente o que ela estava repetindo. Não, é o texto, a palavra, né, o nome do colar. Como que se fala esse desenho. Sim. Então, é isso mesmo. Quero dizer que já vai fazer aquilo. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer pela sua paciência com as crises existenciais com os brancos, porque eu já fiz trabalho bastante com indígena e eu tenho altas e eu sempre fico pensando que é um puto egoísmo a gente ainda ter essas crises existenciais porque a gente não passa um terço do que vocês passam. A um lugar menor, né, as questões das mulheres, assim também como o próprio cinema indígena, que é sempre colocado no nicho de cinema indígena, não como cinema, ou ele é sempre exibido para pessoas que são amigos ou amigas, ou que fazem oficinas, ou que estão num lugar que é um pouco taxativo às vezes, né? E não é colocado como uma estética mesmo, né? Ou uma linguagem cinematográfica que tenha contribuído grandiosamente para a estética cinematográfica do cinema, como cinema, com C maiúsculo. Enfim, daí, observando assim, a gente foi um desejo mesmo colocar essas, assim como as nossas fragilidades, mas as fragilidades das próprias filmagens, né? Ajuste de câmera, arrumando foco, câmera que treme, balanço, não sei o que pega. Então, assim, eu acho que ele é um filme processo, meio diário, meio... E olhando ele depois de um tempo, eu como agência mesmo, esse filme funciona para mim quase como um portal mesmo de... nunca tinha feito um filme antes, assim. Eu sou artista visual de formação, fiz mestrado em antropologia porque as artes visuais em Goiás, que é de onde eu sou, não supria esse meu desejo do tipo, vamos discutir outras coisas, né? Tensionar lugares, principalmente os meus. E aí agora calhou de eu estar no doutorado de cinema, sou professora de cinema e eu nem sei como isso aconteceu, mas aconteceu. E eu acho que foi com a minha maior professora, que é a Pátria, e o Coletivo Agora de Cinema, que me mostraram
o que é fazer cinema de verdade que eu falo é com verdade, né? Talvez seja isso, né, de filmar com os olhos fechados, que a gente precise aprender, né, assim como escutar de olhos fechados, filmar com olhos fechados, enfim. Acho que é isso. É um filme, eu gosto bastante, assim, porque é um filme diferente dos filmes que a gente já produziu, né? É um filme só de eu, assim, mostrando um pouco realmente quem eu sou, né? Confesso que no primeiro momento, será? Né? Eu fico pensando isso. Mas depois eu achei legal o filme, eu achei importante mostrar um pouco mais íntimo, né? Que é um filme realmente muito cotidiano. Aconteceu ali, aconteceu muitas conversas com ela. Tem várias conversas que nem foram filmadas. E é isso mesmo, assim, o que a gente recebe, as pessoas conversam sobre várias coisas, não só com a Sofia, mas com outras pessoas que chegam ali, ficam um dia, 2 dias conversando com a gente. Então, a imagem é essa mesmo da nossa casa, da nossa convivência. Tudo o que aconteceu ali no filme está acontecendo agora na aldeia, né? Na minha casa, principalmente com a minha mãe, com a minha filha. Então, uma coisa acontece, briga, acontece matação de galinha, essas coisas. Mas, assim, olhando o filme, eu nunca pensei assim, até agora que a Sofia estava cochichando ali, depois de 4 anos, que eu confesso que não parei ainda para pensar o né, mas para refletir realmente o filme, porque eu acho eu acho lindo o filme, principalmente para eu me ver também como que eu tô, né? Como eu tô como Guarani, também como mulher, como filha, como mãe. Então eu acho que me fez reflexionar muito esse filme, tanto que eu já tinha pensado fazer um filme sobre minha mãe, sobre as caminhadas que ela faz, né, indo passando a fronteira, né, Argentina, para ir para visitar os parentes. Então tudo aquilo que aparece no filme são pequenas coisas que eu já estou começando a fazer, porque a minha mãe está fazendo. Então é isso, assim, é muito esse filme, pequeno filme, me deu uma experiência, assim, de mim mesmo, assim, de pensar com quem eu sou, de me ver quem eu sou, como que eu falo. E às vezes tem no filme, não devia ter falado isso, sei lá, essas coisas. Passa o tempo todo, mas enfim, já está aí, né? E hoje se lançou ainda à tarde que pra gente fazer o Tecoate 2. Vamos fazer o 2? Não. Mas é um pouco... É a vingança. Da galinha. Será? Mas, aproveitando o gancho, assim, da pátria, é uma coisa que, como pesquisadora também, a gente foi mostrar o filme passando na aldeia Maracanã, lá no Rio, que eu moro lá. E aí lá na aldeia, algumas pessoas, alguns indígenas, perguntaram assim, mas sente falta das crianças, da aldeia, de outras pessoas, por que só tem ela? Aí eu, então, mas é porque é um filme com ela, né? Assim, eu acho que talvez esse filme
tensione um pouco esse lugar, que é o que a gente também está acostumado de ver de cinema indígena, que são, né, rituais, pessoas, grandes coisas, que é formidável, que é o transe, né, que é um negócio potente demais. Mas aí sai um pouco e quando a gente coloca, né, talvez essas pessoas como sujeitas mesmo, isso se desloca porque também é ela que está ali, né? É ela como mulher, como pessoa, como mãe, como filha, como e Guarani, sabe assim? Porque a gente também taxa muito, né? Ah, você é isso. Aí, tá, mas você também é mulher. Mas assim, no caso específico de quem é racializado, como a gente não é, né? Então, o ser Guarani vem primeiro de tudo o resto. E na verdade o que está ali é o contrário, né? É todo o resto e aí depois, que claro que isso aí não dá pra... Mas assim, é mais uma nesse sentido, eu acho, assim. De, né? Enfim, fala, né? A coisa que o Pedro falou, eu sou péssima de nome, mas como eu conheci ele, assim, lembro que é Pedro. Essa coisa desses mundos, né, dessas fronteiras, eu acho que é a hora também de a gente deixar de invadir muito a fronteira alheia e ser ponte, de ligar mundos, porque é muito cansativo para nós indígenas, principalmente, ligar o mundo do branco com o nosso mundo da aldeia, porque a gente é cobrado duas vezes, é cobrado pelo branco, que quer um resultado, e é cobrado pelo indígena, que não quer, o parente não quer ser invadido o tempo todo. Agora há pouco mesmo na nossa caminhada, os parentes artesãos na Praça 7 se emocionaram, falando dessa perseguição de estar na cidade, de como que é ser indígena, de como é o tratamento, de não ter, no caso dos pataxó, não conseguir trazer o sustento suficiente para a comunidade, se vende só o artesanato na cidade, muito preconceito, muito racismo na cidade. Então, acho que é importante, né, para os antropólogos, estudiosos, cineastas, fazer pontes, né, mais do que querer atravessar a fronteira. Até porque lá no meu povo, na minha etnia, fala que depois de 3 dias é igual peixe, já fede. Então, já pode dispensar a visita. Aí, no caso, eu queria perguntar... quanto? No seu povo é 2 dias? Nossa, 3 dias já está fedendo. Eu queria perguntar sobre essa questão de pontes, quando você fala de estética com a parente, e a parente fala, né, que não imagina o Guarani querendo mudar a sua própria aparência. E você estava falando de ser gordo, de não ser gordo, dessa cobrança de estética do não indígena. E como isso aproxima, como isso são mais pontes do que fronteiras de serem atravessadas, né, que são mulheres falando de aparência física. E como os Guarani se acham o povo mais bonito do mundo, né? Porque o Guarani não mudaria nada. Muito bom. O Guarani não muda nada. O Guarani só de ser assim, que Anderu mesmo assim, né? Anderu, Andessi caprichona, né? Então. Aí eu queria saber como que é que rolou essa ponte aí. A gente não pensando mais na questão da racialização, que eu acho que rolou, que são delicadezas sim, que é necessário que a gente preste muita atenção quando está indo na comunidade, quando está indo em qualquer lugar. Saber se enxergar, saber o seu lugar, saber olhar no espelho, saber qual é a sua cor, como que é. Porque a gente não precisa, quem não é, os não brancos não precisam que ninguém nos lembre qual que é a nossa cor, que a gente sabe bem. E a gente conhece nosso lugar. E quero dizer para os brancos saberem seu lugar, né? Os não indígenas, de modo geral, não só brancos. Falamos hoje também da questão do pardo, que às vezes o pardo pensa que ele está mais ligado à negritude do que à indianidade, e nem sempre. É uma tentativa de negação mesmo da nossa cultura, né? De diminuir a quantidade em número até do povo indígena, porque a gente está num momento de luta. A gente está num momento de um governo que é completamente anti-indígena desde a sua campanha eleitoral, e agora cumprindo as atrocidades que tinha prometido. E é isso, quero saber dessas pontes, e não só de atravessar a fronteira. Uma das coisas que eu falei, por exemplo, que não devia, era exatamente isso, que aparenta... mas assim, é uma coisa bem assim,
isso que a parente falou, assim, porque a gente fala muito da... A gente não, né? Os não indígenas falam muito de atravessar as fronteiras, né? Então, nessa questão de fronteiras, tem algumas pessoas, tem algumas pessoas não indígenas que estão fazendo esse papel de ponte, né? Para outras pessoas, porque fiquei refletindo esses dias, agora quando passou o nosso filme lá em Tela Indígena, que tinha as pessoas assistindo, né? Depois eu saí para a rua e tinha várias outras pessoas na rua, na calçada. Aí fiquei pensando assim, como que essas pessoas vão chegar a ter conhecimento sobre os povos indígenas? Porque a maioria das pessoas que vêm para assistir os filmes indígenas, seja no cinema, seja na mostra, são conhecidos, né? Que a gente conhece, a gente chama. Então, e essas pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre indígenas, sobre povos indígenas, principalmente no sul, que é onde eu moro, principalmente na minha cidade, perto da aldeia onde eu moro, tem pessoas que não conhecem quem são os povos que estão no sul, quem são, se são os guaranis, se são cangangues, se são choflém, charrua, não tem esse entendimento. Então, falam muito bugres ainda, né? Então, eu fiquei pensando, são essas pessoas que não têm noção do que está acontecendo, não têm noção de que existem indígenas, diferentes povos indígenas, e como que essa informação chegaria nessas pessoas, né? E só minha reflexão mesmo, e fico pensando que tem várias pessoas fazendo esse ponte, mas tem muito poucos ainda. Então é um tema a se pensar muito ainda para fazer. Eu não sei, assim, particularmente, eu acho que tornou-se o meu desejo de vida, assim, basicamente. É um trabalho do tipo, não só, mas árduo e cotidiano, assim, de estar em relação, né, em deslocamento, pensando. Eu tô tentando descobrir também, assim, mas acho que estamos aí no caminho, assim, porque eu acho que neste momento, né, com esse atual governo, com o nível que tá, né, das atrocidades, das violências e como as coisas estão agora saindo do âmbito, né, desvelando, né, essa semana eu vi uma matéria que descobriram lá em Niterói um grupo da Campus Clan, assim, que é o grupo mais de extrema direita, radical do nazismo. E aí é tipo assim, what? E esse grupo já tem mais de 6 anos que está formado. E agora eles estão assumindo do tipo, estamos aqui, ó. Tipo, cara, como que essas... Então, assim, talvez ser ponte também nesse momento tá todo mundo assim, né? Não é soltar uma mão do outro, porque também, igual esses dias, como é que eu estava na Marcha das Mulheres Indígenas, aí eu vi uma comentando assim, teve ano passado a TL, aí teve uma menina que pintou o rosto do urucum, aí eu encontrei ela no banheiro, aí ela tava tirando o urucum assim, aí eu, por que você tá tirando assim tão desesperadamente? Não tá saindo, não sei o que, ela, vou te ajudar, mas por que você quer tirar tanto? Que eu vou pra faculdade. Eu falei, aí ela falou, né, mas eu falei, por que você não vai com o urucum? Ela, não, sei lá, né, aí a indígena, né, a mulher, que é a minha, que é lá de Goiânia, falou assim, cara, a menina não aguenta assistir uma aula com o urucum no rosto, vai segurar minha mão? Quando tá tudo indo? Lógico que não vai, entendeu, assim? Então é um pouco tentar, sei lá,
vaquinhas online e pegando e né, junto com pessoas, sei lá, entrando em contato com a PIB. Eu acho que agora é um momento de retomada mesmo, a gente se unir com os parentes de Kaiowá, com os galera do Guarani, com os Guajajara, né, com os Guardiões da Floresta, que o negócio não sabe pegar uns estilinhos dele, enfim. Mais perguntas, gente? Pra Patrícia. Boa noite, Patrícia. Eu tô curiosa pra saber da sua mãe. Você falou no filme que sua mãe tinha saído e tal, e te deixou lá, e tô curiosa pra saber o que sucedeu depois, assim. Quando deixou ela para estudar na escola? Tá. Então, depois que ela saiu daquela aldeia, né, eu fiquei lá com meu tio, acho que uns 2 anos que eu fiquei lá nessa aldeia. Aí voltei e fui morar com a minha avó. Aí, porque a minha mãe tinha ido morar em outra aldeia também, com o marido, né? Na época não, na verdade até agora tem essa coisa lá na Argentina que é trabalhar com erva, né? Erva mate. Como é que se diz? No cultivo onde eles trabalham para os brancos, né? Então nessa época minha mãe trabalhava muito nesses plantação de erva, essas coisas, então ela achou melhor ficar com a minha avó ou com o meu tio, sei lá. Na época, quando eu era criança, não estava entendendo por que eu não estava com a minha mãe, né? Porque, não sei, queria ficar com ela, mas o tempo todo ela vinha no final de semana e segunda já tinha que voltar para trabalhar. Então, acho que comecei a entender melhor quando eu tive uns 13 anos. Por que isso aconteceu, né? Porque eu questionava um pouco também a minha mãe, porque ela não podia me levar nesses lugares que ela ia trabalhar. E depois eu fui junto quando eu era mais velha, acho que com 13 anos mesmo. Eu fui trabalhar junto, né? Com ela. Aí entendi a situação, a precariedade, que eles estavam enfrentando, as coisas. Não era uma coisa, um trabalho, né, que vai lá e fica, né, numa casa legal. Era uma lona, quando chove, sofre, quando chove não tem o que... Ou quando no frio passam tantas... Então acho que eu comecei a compreender a preocupação da minha mãe comigo, então era meio de cuidar, né? Que ela fez essa decisão de me deixar com meu tio e minha avó. Cresci com a minha avó, eu cresci desde 7 anos até 13, morei com a minha avó, então é isso. O tempo que ela me deixava, ela trabalhava na erva mate. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo filme. Muito bacana, muito lindo mesmo, adorei. Achei assim, sensacional, muito sensível. Eu gostei muito da edição que você estava falando, ficou muito legal. Então, minha intervenção aqui é primeiro para parabenizá-los, assim, né? Muito, muito legal. E a segunda é uma curiosidade. O que vocês foram fazer no Canadá? Que história é aquela no Canadá? Então, era um projeto de intercâmbio com cineastas lá de Canadá. A primeira era em 2014 e a segunda era em 2015.
a gente foi lá ver o pessoal de lá, né, com o povo Innu, e a gente ficou lá uns 15 dias com eles, assim, ver como que eles trabalham com o cinema. Era um projeto do CTI, na verdade, CTI. E o processo de filmagens, toda essa cena. E aí a gente foi lá, conviveu com eles, a gente filmando junto, e aí a gente viu tantas coisas diferentes, ao mesmo tempo também igual, né, que são povos indígenas, mas totalmente diferente a aldeia, tudo assim, porque eles têm muito dinheiro, né, a aldeia tem posto de gasolina deles, tem policiais, são tudo eles, carrão, tudo assim, a casa são diferentes, até mesmo o jeito de filmar tem que marcar a hora certinha. Se você não foi na hora certa que você marcou, já perdeu a entrevista. Então tudo foi diferente assim para mim, mas é para isso que a gente foi lá para o Canadá. Vamos abrir para mais duas e depois eu passo para vocês fazerem umas considerações finais rapidinhas. Ele quer falar, mais alguém? Depois dele. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei curioso, uma pergunta para você, Patrícia, outra para você, Sofia. Como que você começou a trabalhar com cinema, Patrícia? E para Sofia, eu te conheço como ilustradora já faz um tempo atrás, queria saber como que foi pensar assim na mudança de linguagem, assim, tipo, como que aconteceu, assim, de pensar, essa linguagem já não está abarcando mais o que eu estou querendo falar, quero mudar para uma outra linguagem. É isso. Mais alguém, gente? Então pode responder antes, e depois vamos ter consideração. Eu comecei em 2007 quer dizer, 2008. O primeiro contato que a gente teve foi através do IFAM, né? Do projeto do IFAM. Pra gente fazer, na verdade foi para a gente fazer um livro, né, sobre o processo de reconhecimento da tava, das ruínas que tem ali, para escrever sobre isso. E aí então a gente pensou com os caciques, com o pessoal que estavam lá, que era melhor do que escrever livro, quer dizer, fazer um vídeo, fazer um documentário, do que escrever um livro. E então a gente pediu para ver se o pessoal não contratava algumas pessoas para dar oficina de vídeo, né, para a gente trabalhar com isso. E aí então, como o projeto já estava aprovado para fazer um livro, também foi escrito um livro com outro pessoal, com as lideranças dali da região. E mesmo assim a gente pediu para trazer alguém para a gente trabalhar com audiovisual. Então foi assim, e aí deu certo esse projeto e chamaram o pessoal do Vídeo nas Aldeias para dar a primeira oficina. E a primeira oficina aconteceu em uma das aldeias de Porto Alegre, que é bem no centro de Porto Alegre. E o outro era na minha aldeia. Aconteceu a mesma oficina, mas se deslocaram para outra aldeia, né? E nessa primeira oficina, na verdade, não participei, e aí depois, na segunda oficina de edição, foi o que eu comecei a frequentar a casa, né, onde eles estavam filmando, fazendo filmagens e traduzindo.
E aí, então, comecei a participar dessas traduções, comecei a ajudar os meninos a traduzir essas coisas. E comecei... Dali eu comecei a gostar um pouco de fazer filmagens, pensando um pouco mais também na questão das mulheres, assim, que não tinha muitas mulheres ali, quer dizer, não tinha nenhuma mulher, na verdade. E aí eu vi que os meninos tinham um pouco de dificuldade para entrevistar uma pessoa mais velha, né? Mulheres, assim. E aí falei, acho que eu vou lá falar com a dona Ângela e tal, para ver se ela consegue dar uma entrevista para mim e tal. Aí eu fui, aí a gente ficou conversando, assim, falei, os meninos vieram, mas eu já estava me levantando para fazer alguma coisa, tem que vir na hora de tomar mate, e aí conseguir conversar, essas coisas, né? Então, pensando mais nessa questão de compreender o mundo feminino também, ali dentro da minha aldeia. Então, eu comecei por aí, assim, comecei em 2008, a mexer com as câmeras, então. Primeiro eu comecei como microfonista, mas eu não gostei. Sandy. Na verdade, eu acho que eu não troquei de linguagem, porque o desenho e a ilustração na aldeia, e até hoje, né, são cruciais, assim, com a Pátria, a gente está fazendo um livro agora, nós duas, e com o Ariel e o Leandro, que é sobre o fim do mundo na perspectiva Guarani-Mbiá. Então, estamos escrevendo, a gente está ilustrando todo mundo junto, e é um livro infantil, assim. Então, uma coisa foi na outra, a Pátria é professora da escola, então a gente sempre ia na escola, ficava dando oficina de desenho com as crianças, a forma que a gente se conectou, acho que mais também, era mais porque eu não era antropóloga e era ilustradora e artista, do que porque eu era antropóloga, assim, sabe? Então, foi uma... Não sei, assim, até hoje eu não sei como que foi esse turning point, né, no roteiro da minha vida também, de artista ilustradora para, de repente, estar fazendo cinema junto, assim. Mas eu não dissocio uma coisa da outra. Acho que pensar a imagem, né, o pensamento visual, ele abarca talvez tudo isso, né? E essa educação, né, do olhar, essa pedagogia das próprias imagens, esses modos de ver, as formas como se vê, acho que está tudo meio junto. Mas não sei também, racionalmente, assim, o negócio só foi, isso, eu só fui. Ela só apareceu, ela falou assim, vem, como o Piragui, a sereia, né, vem, aí eu só fui, então eu vou. E fui, e tô. E é isso. Mas, ajuda também nos nossos filmes, assim, tudo a gente se desenha, escreve, tá tudo junto. As camisetas a gente faz também. Vamos fazer as considerações finais? Então, primeiro só que eu lembrei que a Guerreira ali perguntou o negócio das filhas, né, quando ela era criança, que a minha avó, por exemplo, ela deixou, eram 8 irmãos, e ela só criou 2, porque é bem comum pensar mais no bem da criança a longo prazo do que pensar nesse apego de estar perto. Então, é bem diferente do não indígena que pensa que está sempre, que é um abandono, e a gente entende que é um cuidado, né? Para uma hora, um momento posterior, poder trazer de volta. No caso dos meus tios, não teve muita sorte de trazer de volta, porque foi levado para São Paulo, então não teve, a gente perdeu contato completamente. Só um tio que minha avó criou e minha mãe. Mas como considerações finais, quero dizer que tem aumentado a migração indígena para a cidade. É preciso que a cidade de Belo Horizonte e as grandes capitais se atentem a isso. Então eu sei que no Porto Alegre tem um decreto, né, que permite a exposição de artesanato, ou no Poraro, né? Boraró? Como chama, padre?
horário. E aqui em Belo Horizonte não tem nenhum projeto de lei, nada, então os parentes continuam sofrendo a criminalização do artesanato indígena nas ruas. E vocês que são daqui, quero pedir que vocês se atentem à situação do indígena na Praça 7, na Feira Ripley. Não adianta só a gente pensar no parente que está, né, além fronteira, a gente fala muito de fronteira, o parente que está lá também no norte, nos Guajajaras, e tem aqui debaixo do nosso nariz e a gente não está vendo. Então, é bom ficar ligado nessa situação indígena aqui em Belo Horizonte. São mais de 5 mil em Belo Horizonte, 7 mil em região metropolitana. A gente teve aquela situação da aldeia, da retomada lá em Brumadinho, que depois do crime da Vale ficou tudo assim por isso mesmo também. Então é necessário entender que também em Minas Gerais são mais de 18 mil indígenas, que a situação não está lá longe, está aqui. E que, por enquanto, e por causa desse processo de empobrecimento e de roubo sistemático da nossa cultura, das nossas terras, das nossas riquezas, de tudo que é nosso, de indígena, então a gente precisa dessas pontes. Precisa, né, que o Não Índio apoie fazer um livro, o Não Índio faça um vídeo, o Não Índio esteja lá. Mas a ideia é que a gente tenha autonomia e que não precise mais. Não no sentido de ser ingrato, não. Porque a gente é um povo muito grato, inclusive. Mas no sentido de poder andar com nossas próprias pernas. A gente só não anda porque nos foi roubado muita coisa. Então, um empobrecimento ou uma coisa de desvalorizar nossa própria cultura, nossa própria língua. Por isso que eu falei, e achei bonito quando a parente fala que o povo guarani não mexeria na própria imagem, porque tem muito parente que nem gosta de parecer indígena, de falar, parece índio, não quer parecer. Então, foi roubado até nossa autoestima. Então, a gente precisa desse apoio agora. Mas a nossa ideia é que a gente seja autônomo. A gente não quer depender do não índio mais para nada. É isso. Qual é a tua ideia? Falando um pouco do que aconteceu aqui, só para fechar, né? Sobre as barragens, né? Que aconteceu aqui. Lá no sul, agora está acontecendo uma coisa bem preocupante também, que esses dias a gente veio conversando com o pessoal da retomada, né? Tem 2 aldeias retomadas, a Ponta do Arado e Maquiné. E tem uma empresa que só está esperando para fazer, né, para fazer buraco ali, para tirar o carvão. Então isso é muito preocupante para a gente, mas parece que lá no sul nenhum tipo, não vejo nenhuma movimentação além dos indígenas. Então acho muito preocupante isso, que vire outro Minas Gerais, né, lá, porque tem vários projetos, né, para essa mineração. Eu fico imaginando as pessoas, né, principalmente as pessoas, as aldeias afetadas aqui em Minas, né, acho que é Krenak, mais que foram afetados, né, que passa o rio, aquele, o Rio Doce, em Pataxó. Então, praticamente eles estão vivendo, as indígenas estão vivendo ali na natureza morta, né? Uma coisa muito triste de falar isso, como que a natureza vai estar morta? E os indígenas que moram ali, porque não só a natureza morreu, a espiritualidade, a cultura. Então, aí já entra a depressão, já entra o estresse. Imagina uma pessoa que gostava de pescar, que não pode mais fazer isso. É muito triste o que aconteceu, então para a gente refletir mais, tentar ouvir mais a Mãe Natureza gritando para a gente, principalmente para os, né, deixar essa mensagem para os não indígenas, assim, que tentem ouvir mais o grito da natureza, né, dos animais, de todos, assim, da nossa terra-mãe. Obrigada. Deixa eu agradecer todo mundo que ficou até agora. Agradecer a mediação, Pátria, Cipó. Acho que é só isso mesmo. Vamos, né? No dia que tem. Acho que. Tá falando.
gente que agradece muito, Sofia e Patrícia, por terem vindo. Elas estão num bate-volta quase. Muito massa que vocês estão aqui. A gente está muito emocionado, muito feliz, de verdade. Obrigada, Ávila, mais uma vez. A Ávila sempre com a gente. Vai ter um show agora de abertura do festival ali no café.